Shabbat Shalom. Um dos princípios das técnicas de comunicação, sejam dos textos escritos, das mensagens faladas, é não começar dizendo como todo mundo sabe. Porque se começa dizendo como todo mundo sabe, primeiro, se eu sou um leitor, ouvinte, então já sei, não preciso perder meu tempo ouvindo, lendo isso. E se eu sou um ouvinte, leitor e aquele que traz a mensagem diz, como todo mundo sabe, eu não sei, vou me sentir, no mínimo, muito desconfortável com essa mensagem. Mas, quebrando esse princípio, eu vou dizer, como pelo menos a maioria deve conhecer o relato bíblico da criação do mundo, Gênesis, Bereshit, que é o relato que a gente lê nessa semana. Nessa semana que, após esse prolongado período de festas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, começamos novamente a leitura da Torá. E aí, nem todo mundo sabe, porque lemos de novo, há a chance de aprender algo novo. Cada leitura da Torá é, na verdade, uma imersão na possibilidade de conhecer aquilo que julgávamos conhecer, mas, no fundo, desconhecemos. Começa o relato de Bereshit, de Gênesis. Quando Deus estava para criar o céu e a terra era um caos. Mas se estava para criar a terra e a terra era um caos, significa que a terra já existia, na forma caótica, mas já existia. Então, como Deus estava para criar a terra, se a terra já existia? A ideia é que a terra de fato já existia, no entanto, o caos que imperava tornava a terra existente não existente. O caos compromete a existência. O caos anula as possibilidades. E criar é um ato de reconfiguração que propicia a expansão das possibilidades, do rompimento do caos. O relato remonta ao simbolismo da criação do mundo. Mas se a gente pensar bem, a Terra era um caos e precisamos recriar, talvez esse relato não somente remonte a algo simbolicamente que já aconteceu, mas que deve acontecer, recriar o mundo, para deixar o caos para trás. E nesse processo de criação, a Torá afirma, Deus disse, vai rió, que haja luz. O primeiro ato da criação foi a luz. Mas não foi suficiente desejar que haja luz. Foi necessário confirmar se a intenção se concretizou. Por isso a Torá afirma, e disse Deus, que haja luz, e houve luz. Dizer que houve luz, após a palavra divina, seria como suspeitar da capacidade de Deus de exercer aquilo que intenciona. Mas a criação tem tanto a intenção quanto a consciência de apreciar que a intenção atinge aquilo que gostaríamos. Se fôssemos fazer uma balança, quantas coisas nós desejamos, ansiamos, e tantas delas que não se concretizam? Ou, se concretizam, quantas delas deixamos de apreciar ou de agradecer? Continua o relato da Torá. E quando Deus viu quando era boa a luz, Deus separou a luz da escuridão. Se a luz era boa, para que Deus foi separar a luz da escuridão? Quando apreciamos sem negar as dificuldades, os vários aspectos positivos da nossa vida, da nossa existência, a criação se estende, recebe novas dimensões e permite que novos elementos sejam incorporados. Em nossas preces, recitamos Yotzer Or, que significa Criador da Luz, e recitamos o Vorei Rocher, aquele que cria através do contínuo ato de criar a escuridão.
A criação, ela se expande. Ver o que é bom não precisa ficar confinado nisso. É aproveitar essa semente positiva e permitir que ela continue florescendo. A escuridão não nega a luz, tal como a luz não rejeita a escuridão. Ambos são complementares, como o dia e a noite. Conforme a própria Torá descreve, Deus chamou a luz dia e a escuridão noite. É uma mensagem de convívio, que aquilo que parece ser oposto, um contrário ao outro, pode encontrar uma forma de convívio. Aliás, deve encontrar uma forma de convívio, pois são complementares. O relato de Bereshit prossegue. Então Deus disse que haja uma expansão em meio às águas, e chamou essa expansão de céus. Que as águas abaixo do céu, continuou o relato, sejam reunidas em um só lugar para que o chão seco possa ser visto, e chamou Deus esse chão seco de terra, e a reunião das águas de mares. Que da terra se faça crescer a vegetação, cada um conforme a sua espécie. O processo de criação é marcado pelo desenvolvimento, não pelo rompimento, não pela ruptura. Esse desenvolvimento é abrangente, potencializador, inclusivo, cultiva a diferença, conforme as palavras da Torá, cada um conforme a sua espécie. As múltiplas singularidades que vão se desenvolvendo num processo de crescimento e florescimento. O relato de Bereshit continua. Deus criou duas fontes de luz, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, se referindo ao sol e à lua. Maior ou menor, cada uma tem sua função, sem uma desprezar a outra. Ao contrário, com reconhecimento de que a ordem do dia e da noite, e, portanto, a inexorável sequência do tempo, requer as duas fontes de luz. Requer essas duas estrelas, do sol e da lua. É a mensagem que dá relevância a cada elemento do mundo. E dentro desses elementos, cada ser humano. O ser humano é o ápice do processo de criação. E nas palavras da Torá, o ser humano, claro, numa narrativa simbólica, que não necessariamente deve ser levada na sua literalidade. Deus disse, façamos os seres humanos. Façamos, no plural, se Deus, o sujeito, aqui dessa frase, enquanto o Criador é um, por que o verbo está no plural? Façamos. Entre várias explicações, uma delas está no comentário da moderna tradução da Torá, que vale a pena cada um ter, e a Ari está divulgando isso, o Plaut. Uma das explicações para esse plural é a expansão da singularidade divina, que contém tanto o um, o singular, quanto o múltiplo, o plural. Cada ser humano, criado à imagem e semelhança na sua essência divina, é a expansão da singularidade divina. Pisotear, achincalhar a singularidade de cada ser humano é rechaçar Deus. É rechaçar Deus, mesmo que esse ato de pisoteamento, de achincalhamento, se faça de modo equivocado em nome de Deus. Somos, como humanos, singulares e múltiplos, iguais e diferentes. É a matemática da espiritualidade, em que o igual pode ser diferente e o diferente é simultaneamente igual. No jardim do Éden, ainda a narrativa de Bereshit prossegue. Deus disse ao ser humano, você pode comer de tudo, de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento, especificamente de todo o conhecimento, você não poderá comer. Essa frase é um lembrete de que podemos muito, e é igualmente uma advertência de que nesse muito que podemos, há um limite. Quando os limites não são respeitados, a criação reverte e torna-se destruição. Essa frase
pode comer de tudo, mas da árvore de todo conhecimento, não. Valoriza de que a ambição é uma salutar mola propulsora na criação, mas a ganância é a sua desintegração. Bereshit, o relato da criação, um simbolismo de como criamos, ou eventualmente, como deixamos de criar. Como criamos, ou como eventualmente deixamos de criar nossos mundos, nossas vidas. Mas aí, lemos, relemos, reaprendemos e nos imbuímos da missão de recriar constantemente, com toda a plenitude, com toda a bênção, nossas vidas, nossos próprios mundos. Que assim seja. Shabbat Shalom.